Neste tópico, descreveremos o movimento global de um sistema de partículas em termos de um ponto muito especial chamado centro de massa do sistema. A noção do centro de massa nos dá confiança no modelo de partícula, pois veremos que o centro de massa acelera como se toda a massa do sistema estivesse concentrada nesse ponto, e como se todas as forças externas agissem nele. Considere um sistema consistindo em um par de partículas ligadas por uma barra rígida e leve, como mostra a figura. O centro de massa, como indicado na figura, está localizado sobre a barra e está mais próximo da massa maior na figura. Se uma força única for aplicada em algum ponto sobre a barra que está acima do centro de massa, o sistema gira no sentido horário, como mostra a figura A, na medida em que translada através do espaço. Se a força for aplicada em um ponto sobre a barra abaixo do centro de massa, o sistema gira em um sentido anti-horário, como mostra a figura B. Se a força for aplicada exatamente no centro de massa, o sistema movimenta-se na direção de F, sem girar, como mostra a figura C, como se o sistema estivesse se comportando como uma única partícula. Assim, teoricamente, o centro de massa pode ser localizado com essa experiência. Se fôssemos analisar o movimento da figura C, descobriríamos que o sistema se movimenta como se sua massa estivesse concentrada no centro de massa. O centro de massa desloca-se com uma aceleração dada por F sobre m, como se a força externa resultante fosse aplicada a uma partícula única de massa m localizada no centro de massa. Isso justifica o nosso modelo de partícula para corpos extensos. Até agora, desprezamos todos os efeitos rotacionais para corpos extensos, supondo implicitamente que as forças eram fornecidas exatamente na posição certa, de forma a não causar rotação. A posição do centro de massa de um sistema pode ser determinada como a posição média da massa do sistema. Por exemplo, o centro de massa do par de partículas descrito na imagem está localizado sobre o eixo x, em algum lugar entre as partículas. A coordenada x do centro de massa, nesse caso, é dada pela equação mostrada na figura. Se as duas massas são iguais, o centro de massa estará no ponto médio entre as partículas. Podemos estender o conceito de centro de massa para um sistema de muitas partículas em 3 dimensões. As suas coordenadas são definidas como mostra a figura. O centro de massa também pode ser localizado pelo seu vetor posição, r. As coordenadas retangulares desse vetor são x do cm, y do cm e z do cm, como mostra a imagem. Então, em resumo, a soma dos produtos vetor posição pela massa de cada partícula dividida pela massa total do sistema nos dá a posição do centro de massa do sistema. Embora localizar o centro de massa de um corpo extenso seja mais trabalhoso do que localizar o centro de massa de um sistema de partículas, essa localização é baseada nas mesmas ideias fundamentais. Podemos modelar o corpo extenso como um sistema contendo um grande número de elementos, como está sendo mostrado na figura. Cada elemento é modelado como uma partícula de massa ΔMi, com coordenadas xi, yi, zi. A separação entre as partículas é muito pequena, de forma que esse modelo é uma boa representação da distribuição de massa contínua do corpo. A coordenada x do centro de massa das partículas representando o corpo, e, portanto, do centro de massa aproximado do corpo, é mostrada na imagem. Expressões similares podem ser obtidas para as coordenadas y do centro de massa e z do centro de massa.
Se o número de elementos aproxima-se de infinito, e como consequência o tamanho e a massa de cada elemento se aproximam de zero, o modelo torna-se indistinguível da distribuição de massa contínua, e o x do centro de massa é encontrado de forma precisa. Nesse limite, substituímos a soma por uma integral, e ΔMi pelo elemento diferencial dm. O centro de massa de um corpo homogêneo simétrico tem de estar sobre um eixo de simetria. Por exemplo, o centro de massa de uma barra homogênea tem de estar no meio entre as extremidades da barra. O centro de massa de uma esfera homogênea ou de um cubo homogêneo tem de estar no centro geométrico do corpo. O centro de massa de um sistema é confundido muitas vezes com o centro de gravidade do sistema. A força gravitacional atua sobre cada porção de um sistema. O efeito resultante de todas essas forças é equivalente a uma única força, mg, agindo em um ponto especial chamado centro de gravidade. O centro de gravidade é a posição média das forças gravitacionais sobre todas as partes do corpo. Se G é uniforme sobre o sistema, o centro de gravidade coincide com o centro de massa. Se o campo gravitacional sobre o sistema não é uniforme, o centro de gravidade e o centro de massa são diferentes. Na maioria dos casos, para corpos ou sistemas de tamanho razoável, os dois pontos podem ser considerados como coincidentes. Pode-se determinar experimentalmente o centro de gravidade de um corpo de formato irregular, tal como uma chave inglesa, suspendendo-se essa chave por dois pontos diferentes, como mostra a figura. Não há praticamente variação alguma no campo gravitacional sobre as dimensões de um corpo desse tamanho, de modo que esse método também localiza o centro de massa. A chave inglesa é dependurada primeiro pelo ponto A, e é traçada uma linha vertical AB, que pode ser estabelecida com um fio de prumo, quando a chave inglesa está em equilíbrio. A chave inglesa é então dependurada pelo ponto C, e então é traçada uma segunda linha vertical, CD. O centro de massa coincide com a interseção dessas duas linhas. De fato, se a chave inglesa for dependurada livremente por qualquer ponto, a linha vertical que passa por esse ponto passará pelo seu centro de massa.